Então, manifesta essas armas entre nós e sobre nós, para que nós possamos, Senhor, ver a Tua glória, o Teu poder e a Tua majestade sobre nós, que nós possamos ver, Senhor, o milagre do Senhor acontecer em nosso meio, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos ao Pai de já para tudo sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler uma palavra no livro de Romanos 6. Romanos 6. E primeiro que fala do pecado. Fala assim: a graça nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do pecado, nos livra do poder do pecado. Então, é o título dessa palavra. Romanos 6, do capítulo 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aqui fala: que diremos, pois se permanecemos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda dele. Do 3: ou não sabeis que tudo quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Amém. Okay. Glória a Deus. Está falando do poder de Deus e do pecado. Então aqui Paulo falando aos romanos, tentando trazer para eles um despertamento e tirando da mente deles a concepção de que se aceitasse somente a Jesus já era um motivo para ser salvo. Mas não é só isso, tendo que ser um novo homem e uma nova mulher, pois como Cristo ressuscitou dos mortos depois da sua morte, ele ressuscitou, já não é mais um homem normal, mas um homem que venceu o pecado, mesmo sem ter pecado, mas venceu nossos pecados com seus esforços. Ele não tinha, mas venceu os nossos pecados, morreu por nós, ressuscitou por nós também, para que nós possamos realmente ver a sua glória e o seu testemunho como venceu a morte. Então aqui é uma palavra muito forte. Então está falando no princípio, o título 6, Paulo constante. A ideia ermática de que se os crentes podem continuar no pecado, ainda assim estará livre das condenações eternas, em virtude da graça, misericórdia de Deus em Cristo. Paulo fatura-se das destruições, anteriormente a doutrina da igreja, pondo-se, relevou uma vida fundamental, verdadeira, crente, demonstra estar em Cristo, pois estamos mortos para o pecado, mas ele foi transportado à esfera
do pecado para a esfera da vida com Cristo. Uma vez que o crente genuíno separou-se definitivamente do pecado e não cometerá a viver nele invencialmente. Que vive no pecado não é crente genuíno. Está vendo? Quem vive no pecado não é crente genuíno. Então nós temos que ser o crente genuíno é aquele que olha o sofrimento de Jesus e toma para ele o esforço que ele fez para não dar o braço a torcer o pecado, mas para vencer o pecado. Jesus venceu o pecado através da sua fé, através dos seus esforços. Se tornou um homem normal como nós, um homem carnal, para mostrar para nós que nós venceremos. Um homem carnal porque tinha carne, mas não que vivia na carne. Carnal porque se tornou carne como nós, mas não que Jesus vivia na carne. Jesus não viveu na carne, mas Jesus viveu espiritualmente e deixa para nós esse legado, que nós também, como servo de Deus, devemos viver também espiritualmente. Porque o homem da carne é aquele homem que não conhece a Deus. O homem que vive pela carne é aquele que realmente não aceitou Jesus ainda, como está citando aqui a Paulo. Não é o crente genuíno. O crente genuíno é aquele que ignora o pecado e diz sim à espiritualidade, e diz sim aquilo que Jesus também diz. Então ele fala bem claro, nós, aí começa Paulo falando, nós que aceitamos Jesus, que entregamos nossa vida para Ele, como deveremos agora ainda estar no pecado, estar fazendo coisa errada? Então isso era o Paulo falando na igreja, falando esses crentes daquela época. E hoje, trazendo por dia de hoje, também transmite a todas as pessoas que ouvem a mensagem do Senhor, e todas as pessoas que querem ser salvos. Como que você quer ser salvo se você ainda vive no pecado, se você ainda vive na mentira, na enganação, como se você não vive a palavra de Deus? Então você realmente não é um crente genuíno e não vive para Cristo, mas vive para si próprio. Então o que acontece nos dias atuais, as pessoas não vivem para o Senhor, mas vivem para si, para a pessoa própria. Às vezes a pessoa aceitou Jesus na intuição de crescer financeiramente ou de ter mais posição social. Ele aceitou Jesus na intuição de ficar mais importante na terra, muitas vezes, que não é isso que Jesus não chamou nenhum de nós para ficarmos importantes para ninguém. O que Jesus quer que você seja importante é para Ele. Quando nós ficarmos importantes aqui para alguém na terra, nós estamos sendo excluídos para o reino de Deus, porque nenhum de nós aqui é para ter glória sobre nós, e nem ninguém está nos bajulando, mas é para nós demonstrar e testemunhar a pessoa bendita de Jesus, como que Ele é, e a mostrar que o Jesus está em nossa vida, e que andamos em novidade de vida, porque Jesus era novidade de vida. Jesus é o oposto do que Ele encontrou quando Ele veio e nasceu daquela virgem e morreu na cruz por nós. Ele encontrou tudo ao oposto, então era tudo ao contrário do que Ele veio fazer. Por isso que nós temos que aprender com Ele, e por isso que é novidade de vida, porque a vida de Jesus é diferente da vida do homem carnal, das pessoas que vivem na carne. A vida de Jesus é uma vida espiritual. Então por isso que Ele diz que o velho homem, quando o homem vai ao batismo, que é batizado, o velho homem ficou naquelas águas, mas nasceu o homem espiritual agora, nasceu o homem que vem de Jesus, o homem que vem do reino de Deus, o homem voltado para as coisas espirituais, e que não se rende ao pecado e que não vive ao pecado, mas vive para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é onde que entra muitas e muitas questões nessa palavra, porque muitas das vezes a pessoa diz: não, eu estou vivo para Jesus, eu nasci com Jesus, eu vivo com Jesus, mas ele não vem para a igreja. Uma hora dessa pode estar até no shopping, ou até na frente de uma televisão assistindo esses programas imundos que tem, ou está divertido em algum lugar, ou está alimentando a sua carne, enquanto que tem que se alimentar é a sua alma espiritual. Nós, como cristãos, quem tem que se alimentar é a alma nossa, para nós ter sucesso, não sucesso aqui tem, mas sucesso espiritual, que é o nosso nome escrito na vida, e a nossa confiança com Deus, e a certeza da salvação, que é o que precisa estar em nossa mente e no nosso coração. Então muitas pessoas dizem que não tem tempo de ir para a igreja, mas ele tem tempo de ficar 3, 4 horas assistindo novela, com a tarde até mesmo o dia todo, que tem novela que começa uma e termina outras, e vai o salão de beleza, fica 3, 4 horas para ficar bonita, para ficar do jeito que o mundo quer, e não fica do jeito que Jesus quer. Então perde esse tempo todo
E quando se trata de vir para a igreja, não tem tempo de ir para a igreja não, mas tem tempo de curtir as coisas carnais e alimentar os seus projetos carnais, enquanto Jesus está esperando essa pessoa na igreja para glorificar o seu santo nome, para fazer a sua vontade, e a pessoa continua fazendo a vontade de si própria, continua fazendo a sua própria vontade, que é de alimentar a sua carne. Então essas pessoas não é crente, é pessoas frequentadoras de igreja e pessoas que aceitou Jesus, mas não são crentes genuínos. E o que o Senhor está falando é crente genuíno. Para ter de salvação é o crente genuíno, é aquele que vai ser salvo, que é genuíno. Crente só que vai na igreja, visita a igreja, ou lá 8 dias, ou a vez de quanto é que vai na igreja, não é crente, é frequentador de igreja. Ou seja, ele não tem ofício como cristão. Ou seja, é a mesma coisa. Não tem responsabilidade como servo de Deus, e não é nada, é um ateu, possamos se dizer. Embora que aceitou Jesus, aceitou da boca para fora, porque quando o cara aceita Jesus de todo o coração, a partir daquela hora a sua vida vai ser entregue a Ele e vai viver para Ele constantemente. Não vai deixar que nada dessa vida embarace os caminhos espiritual dele, mas ele vai de noite estar preocupado com a palavra de Deus. Não que alguém tenha ficado de noite na igreja, mas ele não vai perder a oportunidade que ele tem de adorar a Deus e buscar o Senhor, mas ele vai buscar o Senhor e não vai ficar acomodado com nada, né? Então, aqui é onde entra uma grande explicação, que fala: não sabeis que todos quanto foi batizado em Cristo Jesus, batizado na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Aqui já começa a falar do cristão genuíno. Novidade de vida não é só porque eu falo em Cristo. Novidade de vida não é só porque eu ando com a Bíblia na mão. Novidade de vida não é só porque eu agora estou na igreja. Novidade de vida entra um monte de questões, começando pela atitude de cada pessoa, começando por o comportamento, que é o que entra em questão também. E isso que vai mostrar as vestes espirituais, as vestes carnais, tudo isso entra em regras, entra em funcionamento, para que você se destaque no mundo como uma pessoa diferente. Diferente não é porque eu estou com a Bíblia na mão, diferente não é porque eu falo de Cristo, diferente na minha atitude de viver, na minha maneira de me vestir, com veste composta, como está escrito na palavra de Deus, as santas mulheres, os santos homens de Deus, tudo isso tem sentido, e é o que o Senhor espera a todos que o aceitaram a Ele e que levantou as suas mãos a Ele. Porque muitos estão confusos dessa forma e acham que só porque aceitou Jesus e vai para a igreja um dia no mês e não vai mais, e que vai ser salvo. Não, nós sabemos que o Senhor considera nós como soldado, e se Ele considera nós como soldado, nós trazemos para nós os soldados humanos do exército brasileiro, possamos dizer, ou de qualquer exército de país, qualquer um, que esses homens estão trabalhando de dia e de noite, e quando não estão trabalhando, estão em treinamento, para que, se de uma forma ou de outra surgir uma guerra no país que ele defende, ele está disposto a lutar a favor do seu país, está disposto a entrar nessa guerra para não perder, mas para ganhar. O crente também deveria estar disposto em oração 24 horas por dia, em disposição para a obra de Deus, porque ele também é um soldado de Cristo. Ele também tem que estar com as suas armas afiadas, com as suas armas em punho, para guerrear contra o pecado. Não é contra uma nação carnal, nem contra o ser humano, nem contra o sangue de alguém, mas é contra uma coisa muito mais forte, que é a potestade maligna que está sobre os ares, os demônios que ninguém vê, coisas que é maligna que está operando ao redor de cada um, e que nós somos consumidos, porque tem um exército de Deus ao nosso redor para nos guardar. Então, uma forma de que nós possamos realmente adquirir sabedoria, adquirir força espiritual e adquirir despertamento espiritual. Mas como é que nós adquirimos isso se nós não queremos ir na casa do general,
que é o general de guerra, o Deus Todo-Poderoso, a qual está junto com o seu Filho amado, as três pessoas da Trindade, para derramar sobre nós o conhecimento e as armas espirituais, para que nós vencemos todas as guerras. Só vamos vencer essas guerras se estivermos armado com as armas espirituais, os dons espirituais que vêm dos altos céus, que vêm da glória de Deus, do seu trono, que é derramada sobre aquele crente genuíno. Não é todos os crentes, está falando bem claro, sobre o crente genuíno. Muitas vezes você não está recebendo a unção, recebendo o poder, porque você não é genuíno. Se você se tornar um crente genuíno, você vai receber também aquela virtude de Deus, a força do Senhor, e você vai ter força de buscar o Senhor, e vai estar disposto realmente a fazer a vontade do Senhor, né? O orgulho vai embora, a soberba vai embora, o nariz empinado vai embora, porque isso tudo é da carne. Quando o homem começar a ser humilde e começar a ser uma pessoa que está disposto a enfrentar vielas, favelas, qualquer lugares como cristão para fazer a obra de Deus, esse é que é o verdadeiro crente. Porque tem crente, é crente, mas é um medroso, crente que tem medo até de pôr o pé fora da porta e tem medo e temor de tudo. Então não é um crente genuíno, é um crente que tem só nome de crente, mas é um crente que não faz parte do exército de Cristo. É um crente porque crê em alguma coisa, mas não é esse crente que vai herdar o reino de Deus. O que vai herdar o reino de Deus é o crente genuíno. É o crente que anda em novidade de vida, porque as pessoas veem ele diferente, porque ele é diferente, porque ele é um cristão que vive a palavra de Deus e que anda lado a lado com o Senhor, obedecendo os seus santos mandamentos e vivendo a sua santa palavra, e que realmente está disposto ao exército espiritual de Cristo, e que não se deixa levar por o desejo da carnais, não se deixa a se levar por nenhum vento de doutrina, mas ele acredita na doutrina genuína do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nela ele medita, e nela ele se dispõe, e nela ele se entrega, e ele se fortalece a cada dia e a cada minuto, e ele faz a vontade do Senhor, porque o Senhor ajuda. E o Senhor ajuda aquele que se dispõe a trabalhar no seu exército, que se dispõe a viver a sua palavra, que se dispõe a realmente ser diferente, ser novidade de vida. Fala bem claro a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Ou seja, Jesus ressuscitou o terceiro dia, e Ele afirma para nós que nós também ressuscitamos junto com Ele, porque Ele ressuscitou espiritualmente. Eu ressuscitei espiritual, porque quando o homem aceita Jesus, ele aceitou a vida, a novidade de vida, a nova vida. Ele aceitou a vida espiritual na sua vida. Ele aceitou a ser diferente. Ele aceitou a ser um vencedor. Porque quem é vencedor é aquele que anda com Cristo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, o que faz nós pecar é a carne. Mas ele está falando, se tu realmente ressuscitou com Cristo, a tua carne está morta, está modificada com Cristo. Você agora é um homem espiritual, que agora vai obedecer a palavra do Senhor, porque o pecado não reina mais de você. O que reina de você agora é a vida abundante de Cristo, é a graça de Cristo, o amor do Senhor, é a vontade de Cristo em sua vida, e assim você vive a Cristo e não vive mais para você. É isso que o Senhor afirma para nós. É isso que o Senhor quer, que nós entendemos que nós não vivemos para nós, mas nós vivemos para Cristo. Mas as pessoas não entendem isso. Ele diz que vive para Cristo, mas não faz a obra de Cristo, faz a sua própria obra, faz os seus próprios desejos, faz a sua vontade, no shopping, nos parques, nas diversões, nem parece crente, parece que é uma pessoa que trabalha em eventos, promovendo festa e fazendo coisas para o mundo, né? Enquanto a igreja está esperando o sujeito lá para louvar a Deus, para glorificar, para representar no exército de Cristo, mas ele não vai, ele não crê, porque ele vive não é para Cristo, ele vive para ele si próprio. Mas quando alguém pergunta se ele é um crente, ele fala que é um crente. Não, eu sou um crente obediente. Todo mundo diz que é obediente, mas quando vai comparar com a palavra, muitos estão deixando a desejar, muitos estão deixando
está muito longe da palavra do Senhor. Vai comparação entre a palavra, como o Senhor fala através dos seus profetas, e fala do prumo, né? Que fala que nós temos que ser igual a um prumo, andar no prumo. A palavra do Senhor é o prumo da nossa vida. E muitas das vezes, se for pôr a palavra para ver se está no prumo, está longe da palavra de Deus, está torto diante dos caminhos do Senhor. E é isso que o Senhor quer. Se a palavra é o prumo, se a palavra é o guia, então nós só temos uma maneira de nós endireitar nossas varedas, obedecendo a palavra do Senhor e deixando o Senhor usar nós, deixando o Senhor nos colocar da forma que Ele quer e não da forma que queremos. Porque muitas vezes nós queremos, eu sou um servo de Deus, mas Deus manda fazer as coisas e não faz. Deus manda ir para a igreja e não vai. Deus manda ele obedecer à igreja e não obedece. Então não é servo de Cristo, você é servo de si próprio. Servo de Cristo é aquele que renuncia aos seus desejos carnais, renuncia à sua vontade e diz: eu vou para a igreja hoje, eu vou para a igreja amanhã, eu vou estar na igreja porque meu compromisso é com Deus. Não vou aí começa a falar: não vou na igreja fulano de tal, não vou na cicrana, não vai em igreja nenhuma porque não é igreja boa para eles. Finalmente, o crente que não tem compromisso com Deus não tem nem igreja boa para ele, porque o erro é dele, ele é que está errado. E se ele está errado, não tem nada de bom para ele, porque o cara, quando está desmantelado, o que presta para ele é só as coisas do mundo. As coisas espirituais nenhuma tem valor, nenhuma serve para ele, porque ele está desmantelado, ele está fora de si, está sem força espiritual e não busca a força que vem de Deus e a força que vem só do Senhor. Como é que você vai adquirir força espiritual se não buscamos do Senhor? Para nós adquirir força espiritual temos que buscar de Cristo. E para nós buscar de Cristo, nós buscamos na igreja, não é na minha casa. Na minha casa eu não vou conseguir seguir ao Senhor, porque tem a mulher do lado, tem o filho, tem outro parente, tem alguém. Quando você se concentra na oração, alguma coisa acontece e você não consegue buscar da forma. E também Deus não disse que era para nós servir na nossa casa. Se fosse na igreja, não precisava de igreja, devia abrir igreja. Se Deus mandou abrir a igreja e tem a igreja aberta, é porque é para servir na igreja. É na igreja que nós temos que adorar o Senhor. É na igreja que nós temos que estar junto com nossos irmãos. É na igreja que nós temos que estar ali de braço aberto, comemorando o outro e glorificando o outro, se alegrando com a pessoa do outro. Então é na igreja que temos que conseguir fazer a obra de Deus. Se não conseguimos na igreja, então estamos desviados. Precisamos se consertar diante do Senhor e pedir força a Ele para entrar no regime de novo espiritual, porque se daí para frente não temos sucesso, não temos a bênção do Senhor, né? Tem muitos que estão vivendo na sua casa e cultuando na sua casa, esses não vão conseguir a chegar no alto céu, porque estão separados de Cristo, estão longe do Senhor. Embora que fala de Cristo, que prega Cristo, que fala do Senhor, mas com as suas malobras, com seus maus intuições, estão desapartados do Senhor. Porque o Senhor diz bem claro que Jesus pagou o preço sendo submisso a Roma, sendo submisso às lideranças daquela época. Ele obedeceu à lei, obedeceu à sua palavra. Ele morreu na morte de cruz, obedecendo também. Quando a morte de cruz foi a obediência à palavra de Deus e a obediência em tudo. Ele não desobedeceu a ninguém, ele respeitou todas as autoridades. Então, se ele fez isso, quem sou eu para hoje não querer ser submisso a um ministério, para não querer ser submisso a um pastor, para não querer ser submisso a uma liderança eclesiástica? Então, se não consegue ser submisso a uma liderança, como é que vai querer ser submisso a Deus? Se Deus disse: se eu não for submisso aqui na terra, como é que eu vou ser submisso a Ele? Então, chegar lá, vai chegar como ovelha sem pastor. Chegando no céu sem ovelha sem pastor, tem que ter um representante. Segundo o primeiro representante é o pastor, que vai entregar as ovelhas a Cristo, e depois Cristo vai fazer ali o resto. Mas o pastor tem que levar as ovelhas e apresentar ao Senhor. O Senhor falou no livro do Apocalipse, 7 igrejas, 7 pastores, porque tem que ter pastor e tem que ter igreja. Sem igreja, sem pastor, não vai funcionar. Para isso, que a igreja está aberta, para que as pessoas venham até o Senhor e aprendam a palavra de Deus e aprendam a buscar Ele, para que possa ter direito à salvação. É isso que o Senhor quer para mim, o Senhor quer para você. Então temos que realmente nos colocar na posição para podermos ser abençoados no nome de Jesus Cristo. Quando alguém vir dar um conselho contrário desse, temos que repreender, porque Deus deu autoridade para todos aqueles que o aceitou e que é um crente genuíno, para repreender o mal e para fechar a boca daqueles que se acham tão sábios e tão inteligentes. Aqueles que tentam apagar a sua fé e tentam realmente desqualificar a palavra de Cristo, a palavra verdadeira e genuína.
e tentar dropar a palavra ou mudar a palavra, porque a palavra não está agradando, então eles querem mudar. Quando a palavra não agrada, não vem de acordo com a carne que eles estão vivendo, o pecado que estão vivendo, então eles começam a questionar que o pastor não é bom, que a palavra não é boa, essa igreja não é boa porque a igreja não está falando a língua dele. E Jesus disse que o povo não entenderia a língua dele. Que povo? O povo que não tem compromisso com Deus. O povo de Deus entende a sua linguagem. O servo de Deus verdadeiro entende a sua linguagem. Aquele que o Senhor tem um plano e que separou para ser salvo, tem que entender a linguagem do Senhor. Porque se eu não entender a linguagem do meu Pai, como é que eu vou morar na casa do meu Pai? Se eu não entender a linguagem do meu Pai, do meu Criador, que separou a Nova Jerusalém, como é que eu vou morar lá se eu não entendo a palavra dele? Se eu não entendo, não. Nós estamos na terra aprendendo a linguagem do Senhor, aprendendo tudo que Ele deixou aqui para nós aprender, para que quando nós for lá, nós já sabemos como tem que agir, porque nós temos que aprender aqui. Aqui é uma escola espiritual, a qual nós aprendemos a chegar mais perto de Deus, através da sua palavra, dos seus ensinamentos. E chegamos perto de Deus, não é com método de dinheiro, mas chegamos perto de Deus com humilhação, chegamos perto de Deus com o coração quebrantado, chegamos perto de Deus com perdão para uns aos outros, chegamos perto de Deus com vontade de louvar o Senhor e estar na casa dele constantemente. Quando nós desejamos não vir para a casa dele, nós estamos se afastando para longe do Senhor cada vez mais. Então, graças a Deus por nós que aqui estamos. Vamos continuar com essa sede e com essa vontade de buscar o Senhor, porque essa vontade que está em nós de buscar o Senhor é que nós somos genuínos. E o crente genuíno tem ligação com o Espírito Santo de Deus, tem ligação com a virtude do Senhor. E o pecado não está dominando a nossa vida, mas quem está dominando a nossa vida é o Espírito Santo de Deus, que tem que dominar, que tem que agir em nós. Porque com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós venceremos, nós teremos vitória. Ao contrário disso, fala bem claro aqui, ainda em Romanos 6 e 23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então está falando bem claro, o salário do pecado, que vira o pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a paz, é tudo de bom que vem da parte de Cristo. Então vamos ficar realmente longe do pecado, porque o pecado gera morte, morte espiritual, depois morte carnal e inferno, que é a coisa que nós estamos lutando para não ir para lá. Estamos lutando para se afastar cada dia do inferno, para sermos cidadãos celestial da Nova Jerusalém. Então é isso que nós pedimos ao Senhor, que Deus venha nos fortalecer e nos dar graça. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nesta noite nós te agradecemos, Pai, pela tua virtude, pela sua palavra, pelo teu grande conhecimento, meu Deus e meu Pai, pelo Espírito Santo de Deus que venha nos encher da tua virtude, venha nos livrar de todo mal, venha nos fazer mais do que vencedor, meu Pai. Onde tiver uma pessoa que não tem mais força de vir para a igreja, visite ele agora. Aquele que ainda quer cultuar só na sua casa porque acha que está certo, porque as igrejas não querem ser submisso, ou alguém falou duro com ele, ou ele achou-se a palavra dura, Deus converte esse homem, leva ele para a tua casa, faz um milagre na vida dele, meu Deus e meu Pai. Se tiver pessoas enfermas, meu Pai, precisando de a cura, o Senhor cure, Senhor, porque a tua palavra é cura. O Senhor chegando ali na casa de Pedro, encontrou a sogra de Pedro enferma, e o Senhor expulsou a febre, expulsou a enfermidade, e a mulher se viu imediatamente. Depois o Senhor curou todos os enfermos, o Senhor fez a obra através da sua palavra, meu Deus e meu Pai. Então que a tua palavra venha fazer a obra neste mundo, sobre aqueles que estão, Pai amado, assim, a tua proteção sobre aqueles, Pai, que não têm força de te buscar, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor, desde já, para todos sempre. Amém. Coloca as mãos. Que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, todos digam amém. A paz do Senhor seja com meus amados irmãos. Paz, pastor. Amém, meu irmão.